Você já ouviu falar em São Bento? Talvez sim. Mas o que quase ninguém esperava é ver, em pleno século XXI, um Papa andando pelos mesmos caminhos desse santo. Um homem de oração, silêncio, simplicidade e renúncia. O que está acontecendo dentro do Vaticano? Será que estamos presenciando um retorno às origens da fé cristã? A decisão do novo Papa de viver de forma reservada, longe do luxo, sem os holofotes da mídia, tem deixado o mundo inteiro em silêncio. Sim, o silêncio, que muitas vezes fala mais do que 1000 discursos. E é exatamente isso que está mexendo com todos. O Papa não precisa falar muito. Ele simplesmente vive, e o mundo observa. O Papa Leão XIV abriu mão de inúmeros privilégios, recusou morar nos aposentos tradicionais do Palácio Apostólico e preferiu um quarto modesto, simples, em um espaço quase esquecido dentro do Vaticano. Assim como São Bento abandonou o luxo de Roma para viver como eremita em uma caverna, Leão XIV parece seguir um chamado interior mais profundo. Mas o que tudo isso significa? Será que essa simplicidade é apenas uma escolha pessoal? Ou será uma mensagem direta para toda a Igreja? Uma provocação à maneira como o poder religioso tem sido exercido? A verdade é que cada gesto do Papa carrega um peso simbólico. E esse estilo de vida humilde tem despertado comparações com os santos do passado, principalmente São Bento. E não é só isso. Leão XIV tem priorizado encontros com os pobres, os esquecidos, os doentes. Ele não tem pressa em reuniões diplomáticas ou em pronunciamentos elaborados. Ao contrário, prefere sentar-se com um idoso simples, ouvir uma mãe desesperada ou visitar um abrigo em silêncio. Um silêncio que cura, que consola, que constrange. É como se ele estivesse reencenando os primeiros séculos do cristianismo, quando a fé era vivida nas catacumbas, entre perseguições e pregações à margem do poder político. O que estamos vendo talvez não seja apenas uma nova fase da Igreja, mas uma tentativa de retorno às suas raízes mais puras e esquecidas. E você, o que acha disso tudo? Será que estamos vendo um verdadeiro renascimento espiritual? Será que o mundo está preparado para um líder religioso que desafia os padrões com atitudes e não com palavras? Se esse conteúdo está tocando seu coração, já deixa seu like agora mesmo e se inscreve no canal. Aqui, nós seguimos de perto os passos do novo Papa, refletimos sobre a fé, os santos, e buscamos inspiração para nossa vida. Nos diga nos comentários, o estilo do Papa Leão XIV te lembra algum santo? E se pudesse conversar com ele por um minuto, o que você diria? São Bento acreditava que a verdadeira reforma da Igreja começava pela reforma da alma. E o novo Papa, com seus gestos discretos e suas escolhas quase monásticas, parece ecoar essa mesma convicção. Enquanto o mundo corre atrás de grandeza, ele caminha na direção contrária, e por isso chama tanta atenção. Pense por um instante, quando foi a última vez que vimos um líder global abrir mão dos privilégios do cargo em favor da vida simples? Quando foi que um Papa causou tanto impacto apenas por não querer aparecer? Isso é algo raro, e justamente por ser raro, é poderoso. Dentro do Vaticano, muitos estão dizendo que Leão XIV não apenas admira São Bento, mas está colocando em prática seus ensinamentos. E isso tem provocado reações fortes. Há quem o veja como um sinal de esperança para uma igreja cansada de escândalos, política interna e disputas de poder. Outros, porém, se incomodam. Sentem-se desafiados. Afinal, a simplicidade denuncia o luxo. O silêncio confronta o excesso de palavras. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. O Papa tem insistido, discretamente, em valorizar a vida de oração. Relatos internos afirmam que ele dedica longas horas à adoração e ao silêncio contemplativo, como faziam os monges beneditinos. E não para exibir espiritualidade, mas porque acredita, de verdade, que é ali que tudo começa, no coração em silêncio diante de Deus. Alguns o têm chamado de o monge do século XXI. Outros, mais ousados, dizem que Leão XIV está encarnando o espírito da igreja primitiva. A igreja que não possuía templos suntuosos nem tronos dourados, mas sim a fé pura dos mártires e dos discípulos que seguiam Cristo com tudo o que tinham, ou com nada. E isso tem ecoado no coração de milhões de fiéis. Vídeos do Papa caminhando sozinho pelos corredores de pedra do Vaticano viralizaram. Fotos suas ajoelhado em capelas vazias têm tocado pessoas do mundo inteiro. Porque, no fundo, há um cansaço generalizado do barulho, do espetáculo, da superficialidade. E o Papa, sem precisar levantar a voz, parece estar dizendo, voltemos ao essencial. Será que é esse o caminho para a Igreja reencontrar sua alma? Será que, em tempos de crise espiritual, a resposta não está nas palavras, mas na vida silenciosa e coerente?
Agora pense, como seria o mundo se mais líderes, religiosos ou não, agissem assim? Com humildade verdadeira, buscando servir em vez de dominar? Será que veríamos menos escândalos? Menos disputas? Menos vaidade? É por isso que o estilo de vida do Papa Leão XIV não é apenas uma escolha pessoal. É uma denúncia, uma pregação, um convite. E também, para muitos, um incômodo. Mas será que essa forma de liderar pode sobreviver no mundo de hoje? Em um tempo onde tudo é medido por números, curtidas e aparições públicas? Será que ainda há espaço para líderes que não querem holofotes? Enquanto essas perguntas pairam no ar, o Papa segue em silêncio. Reza. Caminha. Abraça os pequenos. Foge das câmeras. E, mesmo assim, ou justamente por isso, se torna o centro das atenções. E talvez você esteja aqui agora porque sentiu algo diferente nele. Talvez esse conteúdo tenha te tocado porque, no fundo, também sente que o mundo precisa de um novo caminho, de uma nova forma de viver a fé. E se for esse o caso, você está no lugar certo. Então aproveita e se inscreve agora mesmo no canal. É de graça, leva só um segundo, e você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Deixe o seu like se essa mensagem tem feito sentido para você, e nos comentários, diga, o que mais te impressiona no Papa Leão XIV? Será a simplicidade? A coragem? A espiritualidade silenciosa? Ou o fato de que ele está, de alguma forma, revivendo o espírito de São Bento em pleno século XXI? A sua opinião é muito importante, e pode inspirar outras pessoas que estão lendo também. Escreve aí embaixo, vamos conversar. Há algo curioso acontecendo nos bastidores do Vaticano. Fontes próximas ao novo Papa revelam que ele aboliu, discretamente, muitos protocolos formais. Nada de tapetes vermelhos, discursos ensaiados ou reuniões cheias de pompa. Leão XIV prefere encontros pessoais, conversas olho no olho, e até mesmo lavar a própria louça em algumas ocasiões. Sim, você ouviu certo. Para muitos, isso pode parecer apenas uma excentricidade. Mas para quem conhece a história da Igreja, isso tem um significado profundo. É um retorno ao espírito dos primeiros monges, ao estilo de vida dos padres do deserto. A fé vivida no dia a dia, não como espetáculo, mas como entrega. Certa vez, durante um encontro com líderes católicos da América Latina, o Papa recusou o banquete preparado em sua honra. Pediu algo simples. Comida de casa, como ele disse. E ao se sentar com os convidados, não quis um lugar de destaque. Sentou-se no meio, como igual. Isso deixou todos em silêncio. Não pelo gesto em si, mas pela mensagem que ele carregava. Leão XIV está dizendo algo com suas ações. A Igreja não pode esquecer suas raízes. Não pode se tornar um palácio fechado. Precisa ser tenda, hospital de campanha, lugar onde os feridos da alma se sintam acolhidos. E é exatamente isso que ele tem feito, sem precisar gritar. Ele fala com os gestos. E, por isso, está conquistando corações. E se você está achando tudo isso inspirador, esse é o momento de apoiar. Clica aí no botão de inscrição, ativa o sininho e deixa seu like. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e mostra para mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Voltando ao Papa, muitos observadores dizem que sua maior força é o silêncio. Em um mundo barulhento, onde todos querem ter razão, ele cala. Escuta. E quando fala, são palavras pesadas de sentido. Recentemente, ao ser questionado sobre os escândalos na Igreja, ele não respondeu com desculpas ou justificativas. Apenas disse, o que nos resta é a penitência. E voltou a rezar. Esse tipo de postura desarma até os críticos mais severos. Porque ele não tenta vencer no grito. Ele vence na coerência. Agora, pare por um momento e pense, quantas vezes você já viu líderes, religiosos ou políticos, admitirem com humildade que erraram e que é hora de voltar ao essencial? É raro. E é por isso que esse Papa chama tanta atenção. E não são apenas os fiéis que o estão observando. Jornais seculares, comentaristas políticos e até líderes de outras religiões têm elogiado sua postura. Não por concordarem com tudo, mas por reconhecerem que há algo autêntico ali. Algo que não se compra, não se simula. Algo que se vive. E esse algo tem nome: espiritualidade encarnada. Fé vivida no concreto. Simplicidade que fala mais alto do que qualquer sermão. Há registros de que o Papa tem frequentado, de surpresa, conventos e mosteiros isolados. Vai sem avisar, bate a porta, pede para rezar com os monges. Fica em silêncio. Agradece. E vai embora.
Isso tem causado um impacto enorme nas comunidades contemplativas, que há muito tempo se sentiam esquecidas. Agora, sentem-se vistas, reconhecidas. Em um desses encontros, uma freira idosa teria dito ao Papa: "Sua presença aqui é uma resposta às nossas orações de décadas." E ele, com os olhos marejados, respondeu apenas: "Vocês sustentam o mundo com seus joelhos dobrados. Eu que agradeço." Essa humildade desconcerta. Essa sensibilidade emociona. E nos faz lembrar que talvez a grande reforma da Igreja e do mundo não venha por meio de documentos, mas por gestos. Por atitudes como essas. Você já sentiu isso também? Já percebeu que, às vezes, é no silêncio que Deus mais fala? Se sim, comenta aí embaixo. Queremos saber sua experiência, sua opinião. Esse canal é feito por pessoas como você, que sentem no coração que estamos vivendo um tempo especial. Um tempo de retorno. Um tempo de simplicidade. E mais uma vez, se ainda não se inscreveu, faz isso agora. Clica no botão vermelho, ativa o sininho e nos ajude a continuar espalhando mensagens que tocam o coração, que fazem pensar e que despertam a fé. Estamos construindo uma comunidade aqui. Uma comunidade que acredita que a mudança começa no interior, que o exemplo vale mais que 1000 palavras. E que a santidade ainda é possível, mesmo em tempos tão difíceis como os nossos. Quando olhamos para a vida do novo Papa, é impossível não pensar em como ele está reacendendo algo que parecia esquecido, o espírito da Igreja primitiva. Não por discursos inflamados ou documentos longos, mas por um estilo de vida. Ele está nos dizendo, com cada escolha, que é possível viver o Evangelho de forma autêntica, no século XXI. O Papa não quer ser tratado como um rei. Ele rejeita os títulos de majestade, as roupas luxuosas, os rituais exagerados. Usa vestes simples. Carrega um crucifixo de madeira, recusando versões de ouro. E mais do que isso, insiste em andar entre as pessoas. Sem segurança exagerada, sem bloqueios. Quer sentir o cheiro do povo, como dizia Francisco anos atrás. Mas agora isso não é só uma ideia. Está sendo vivido. Em uma de suas visitas não programadas, o Papa foi visto entrando em uma pequena paróquia nos arredores de Roma. Ninguém esperava. Era uma missa comum. Ele entrou, se sentou no fundo, ouviu tudo em silêncio. Quando perceberam sua presença, houve espanto. Mas ele pediu que tudo continuasse como estava. Ao final, cumprimentou o padre local com um abraço demorado. E antes de sair, disse: "Continue sendo um pastor. As ovelhas precisam de você." Esses gestos não aparecem nos noticiários tradicionais, mas se espalham como fogo entre os fiéis. São sinais. Sinais de que algo novo, ou melhor, algo muito antigo, está renascendo. O Papa também tem insistido em uma palavra que muitos evitam: penitência. Não como castigo, mas como caminho de conversão. Ele fala sobre isso com doçura, mas firmeza. Tem incentivado o jejum, a confissão frequente, a leitura orante da Bíblia. E tem vivido isso. Testemunhas próximas relatam que ele acorda antes do amanhecer para rezar longamente, sozinho, em uma capela simples dentro de sua residência. Essa rotina silenciosa, quase escondida, lembra muito os primeiros séculos do cristianismo, quando a Igreja crescia não pelo poder, mas pela fé corajosa dos seus membros. Era o tempo dos mártires, dos desertos, das comunidades que partilhavam tudo. E agora, com Leão XIV, esse espírito parece estar sendo lembrado, não com nostalgia, mas com esperança. Muitos jovens têm se inspirado. O número de vocações religiosas começou a crescer em algumas regiões desde sua eleição. Jovens que sentem um chamado, que, ao ver a autenticidade do Papa, também desejam viver algo verdadeiro, e não apenas cumprir rituais. Querem seguir um caminho com sentido. E o exemplo do Papa está sendo essa seta apontando para o alto. E se você sente isso também, esse é o momento de se unir a essa transformação. Clica agora no botão de inscrição aqui do canal. Ativa o sininho. Curte esse vídeo e compartilha com quem precisa ouvir isso. Essa corrente do bem só cresce quando cada um faz a sua parte. Há algo mais que precisamos destacar. O novo Papa tem sido um grande defensor da oração silenciosa. Ele diz que, muitas vezes, perdemos Deus no barulho. E que precisamos reaprender a escutar. A estar com Deus em silêncio. Ele mesmo, em uma entrevista, disse: "A oração mais profunda acontece quando as palavras cessam." Inspirado por isso, ele propôs que todo primeiro sábado do mês seja um dia de adoração e silêncio em todas as dioceses. Uma proposta simples, mas poderosa.
E a resposta tem sido surpreendente. Igrejas têm ficado cheias nesses dias. Pessoas que antes não rezavam estão voltando. Há algo no ar. Algo que toca. Algo que transforma. E a imprensa começa a notar. Manchetes discretas em jornais estrangeiros mencionam o Papa do Silêncio. Artigos analisam esse fenômeno. Especialistas tentam entender. Mas talvez o segredo seja justamente esse: não há estratégia. Apenas verdade. E a verdade, quando vivida, tem um poder que nenhuma propaganda alcança. Leão XIV está fazendo algo muito maior do que parece. Ele está mostrando que a santidade ainda é possível. Que viver como os primeiros cristãos, com simplicidade, oração e coragem, ainda é viável. E mais, está nos convidando a fazer o mesmo. E você? Como tem vivido sua fé? Tem buscado momentos de silêncio? Tem tentado simplificar sua vida? Tem procurado colocar Deus no centro das suas escolhas? Esse vídeo é mais do que uma análise sobre o Papa. É um chamado, um convite, para que todos nós voltemos ao essencial, para que nossa fé não seja só uma tradição herdada, mas uma experiência viva. E antes de terminar, eu te peço mais uma vez, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário contando o que mais te tocou nesse vídeo. Compartilhe com amigos, com familiares. Leve essa mensagem adiante. Juntos, podemos formar uma comunidade de pessoas que buscam a verdade, que se inspiram na fé dos santos e que reconhecem, no novo Papa, um sopro de Deus em nossa história. O silêncio, a simplicidade e a oração. 3 pilares. 3 chaves. Talvez seja por aí que a Igreja reencontrará seu coração. E talvez seja esse o caminho que também vai transformar a sua vida.